No início, antes do UFC tradicional, a luta se chamava Ultimate Fight. Uma das características principais do Ultimate Fight é que não tinha luva. Era Vale Tudo, né? Foi os primeiros que os jiu-jiteiros ganharam lá, né? Foi bem no início, onde o pessoal da Gracie começou a se dar bem. A história da Gracie é até bem interessante, porque nessa época, as lutas, elas não era o Mixed Martial Art que a gente conhece hoje, que é uma arte marcial para esse evento. Era, cada um fazia a sua luta e ver qual que é melhor, né? E via qual era melhor. Então era completamente diferente de um confronto que você vê hoje em dia num UFC da vida, onde todo mundo sabe tudo um pouquinho, sacou? E a gente sabe muito de tudo, sacou? Que eles vivem isso. Então, tinha uma característica, vamos botar assim, um ambiente propício para esse tipo de eventualidade na explosão do jiu-jitsu. E outra característica que ninguém fala, inclusive os jiu-jiteiros talvez vão ficar chateados comigo, mas eu vou falar. Se vocês quiserem brigar comigo, parar de me seguir, eu vou compreender. Mas é verdade. É verdade, eu vou falar, sacou? Não se fala muito sobre isso. Mas na época dos Gracie, eles treinavam, os Gracie, naquela época, eles treinavam boxe, eles treinavam taekwondo, muay thai, para aprender a chutar. Eles não treinavam só o jiu-jitsu, eles já tinham esse mindset do Mixed Martial Art antes de existir o MMA. Então, quando eles criam aquela característica histórica, que foi aquele processo histórico de o jiu-jitsu ganha todo mundo, não é bem assim. O jiu-jitsu deles, que o cara sabe dar um soco, sabe defender um soco, sabe dar um chute, sabe defender um chute, que no jiu-jitsu não se treina isso. Aquele jiu-jitsu, aquele funcionava por conta dessa característica que não é muito divulgada. E ninguém, quando eu digo ninguém, é absolutamente ninguém, treinava o jiu-jitsu. Sim, sim. Que na verdade não é jiu-jitsu. Né? Não é jiu-jitsu, é jujutsu o nome correto. Virou jiu-jitsu por causa da pronúncia errada que brasileiro adora fazer. E aí nos Estados Unidos tinha essa parada de você reconhecer o nome. E aí, por conta de uma confusão entre a família mesmo, foi reconhecido como jiu-jitsu. Tá? Mas é jujutsu o nome da arte marcial. E tem o fato também, a grande vantagem, que tipo, ninguém conhecia o jiu-jitsu, né? Não. Então, e ninguém tipo, treinava. Como é que vai defender de uma arte que tu não conhece? O que vai vir agora, né? E quando conhecia, se hipoteticamente o cara era lutador de jiu-jitsu ou de judô com o chão, né? Com o grappling. Eles não treinavam outra coisa. Essa era a parada, sacou? O cara, tipo um grappler da vida lá, Mark Kerr da vida, que é o cara que era da greco-romana. Ele não treinava soco pra caralho com um lutador de boxe, Muay Thai pra saber dar canelada com um lutador de Muay Thai. Não. Ele treinava o esporte dele pra caralho. Não tinha esse pensamento estratégico. Então eu dou meus parabéns. Mas, hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia não dá pra você chegar num MMA da vida e num UFC da vida e, porra, você chegar com uma arte marcial. Não existe mais isso. E tem mais uma parada que o boxe, ele sempre foi meio que arte nobre, né? Então sempre teve essa do boxeador não participar de outras paradas. Pelo menos até onde eu saiba. Que tipo, não tinha boxeador no UFC. Vou te ajudar nesse negócio da nobre arte. Por que o boxe é chamado de nobre arte? Como eu disse pra você antes do podcast. Existem lutas ilegais. Essas lutas ilegais, elas davam muito dinheiro. E quem é que tem dinheiro? Vamos botar assim, você conectado. De cara você vai conectar. Na época das grandes navegações, que era 1500, quem tinha dinheiro? Eram os nobres. Por isso, nobre arte. Porque foram os nobres que trouxeram essa arte. Tem um conde de não sei o que, esqueci o nome do conde agora, caralho, que fez esse processo. Era um nobre, um conde. Ele só criou o esporte para ele facilitar o processo de ganho de dinheiro que aquele esporte remetia. Para você saber, hoje, o UFC bombando e, porra, tá chegando Bernacle e caralho a 4. A maior fonte de apostas e de dinheiro em esporte hoje,
Mesmo o boxe estando apagadinho no Brasil, igual a galera fala, pô, nunca vi boxe no Brasil. Foda-se, não sou eu que tô dizendo. Isso é estatística. As maiores bolsas são no boxe. Por quê? O único esporte que a máfia se envolve. Mas não porque se envolve agora, porque se envolvia desde a época do conde lá de não sei o quê, que os nobres, muitos deles também eram envolvidos com crime organizado, que é o cara que tem dinheiro pra caralho. Tanto que a maioria dos filmes das antigas que tem boxe, tem os caras apostando. Sim, ali, tem aposta. Alguém recolhendo dinheiro. Vou te dar um exemplo do que essa parada de aposta representa. Hoje em dia, vamos botar até a música. Pois é. Exemplo disso. Você já ouviu falar naquele Sport Bet, aquele negócio de aposta? Não, profissional aqui. Então, vou te contar a história dessa porra. Antigamente, quando você via filme pirata, é tipo filme que Baixar, Netflix, que você ilegal. baixava ilegal. Tinha propaganda dessa porra, porque era ilegal. Porque a aposta era ilegal. Essa aposta era ilegal. Agora que legalizou, você vem em toda esquina e tem gente ganhando dinheiro. Porque dá pra ganhar dinheiro com essa porra. Tem gente que consegue, mas legalizou-se. Esse processo de legalização de apostas, como cassino, foi legalizado nos Estados Unidos. Em alguns lugares aqui no Brasil tem lugar que pode ter cassino. Nos navios de cruzeiro sempre tem cassino. Então, é algo que nunca vai acabar. Os esportes que trabalham com esse tipo de conexão, como o boxe sempre fez, eles sempre vão ter bolsas que você fala assim, porra, como que o Mayweather ganhou 500 milhões? Ele foi o atleta mais bem pago do mundo por vários anos. Pois é. Como o cara ganhou 500 milhões? É milhões, sacou? É muita coisa, sacou? Enquanto no UFC, a luta mais foda, o cara ganhou 35 milhões. Que já é coisa pra caralho, tá? Mas é a mais top de todas. Sim. Mas pensa em proporção, 500 milhões, 35 chega nem um décimo, cara. Por quê? Porque na história do boxe, o boxe foi algo que foi criado pelos nobres para que eles pudessem ganhar mais dinheiro e continuar sendo nobres, sacou? Por isso que é nobre arte. Essa coisa do boxe não ter uma conexão com outras lutas, não é porque o cara do boxe não pode. Não se trata disso. É porque o cara de boxe não quer. Porque se você me chamar para fazer uma luta de boxe nos Estados Unidos com o Mike Tyson da vida, a luta de boxe que eu vou fazer com o Mike Tyson, ela vai me dar 100 milhões de dólares, enquanto uma luta do UFC vai me dar 2 milhões. Então eu não quero, sacou? E com risco de quebrar uma perna. Todas as lutas têm risco. Mas qual o risco que você vai assumir? Um risco que vai te dar um bônus de 100 milhões ou um risco que vai te dar de 1 milhão, sacou? Então é a proporção financeira que impera essa separação e segregação dos atletas de boxe, bons, conhecidos, e dos atletas de MMA. Não é porque o cara não pode, tá? Entendi. Porém, mesmo não podendo, todos, sem exceção, todos os lutadores do UFC de qualquer escola tiveram treinadores de boxe para eles evoluírem na trocação. Porque ninguém sabe mais de trocação de soco do que o especialista em trocação de soco, que é o cara do boxe. E outra característica bem interessante, que também não é muito divulgado, como sempre não é, o boxe que é ensinado para os lutadores de MMA, ou MMA, é o dirty box, que é o boxe sujo. O que é o boxe sujo? É o boxe que você pode bater com o cotovelo, por exemplo. Eu falo disso no meu canal no YouTube, fui criticado pra caralho, mas foda-se, porque eu tenho que falar a verdade, sacou? Existe isso. Cara, chegou no final desse corte, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê?